Cruzeiro na Copinha. Valu, goleada, 6-1. O torcedor do Cruzeiro ficou bem satisfeito com essa vitória de ontem e o time tá afiado. 2 jogos, 11 gols marcados? Exatamente. Falei certo, né? Porque foi 5-0 e 6-1. 6-1. É até agora o time mais dos grandes que eu vi jogar, o que mais colocou alguma coisa dentro de campo. É a garotada comandada... Ou eu tô entusiasmado, peraí. Ou eu tô entusiasmado. Tá sim. Sexta-feira talvez esteja contribuindo um pouco, já dançou hoje também. Enfim, a garotada, e aí quando a gente fala garotada, a gente tem que levar em consideração isso mesmo, porque a maior parte dos atletas é sub-17. Sub-17, exatamente. Então foi essa opção do Fernando Seabra, obviamente com todo o staff do Cruzeiro, de levar essa turma. O Cruzeiro que fez 1-0 com o Arielson, né? O camisa 9, mais uma vez, marcou a presença ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo, acabou deslanchando. O Arielson marcou novamente um bonito gol. Aliás, né? Passar a ficha dos gols, foram 2 gols do Arielson, 2 do Denilson, 1 do Juan Santos de falta. E, aliás, que alegria fica o meu coração ao ver gols de falta, viu? Porque cada vez algo mais raro no nosso... Você viu vários nessa Copa. Exato, no nosso futebol. E o Josefer, que é atacante, mas que neste time tem jogado ali como lateral direito. Até achando... a gente vê dentro de campo ele exercendo uma certa liderança, porque é um pouco mais velho do que os outros jogadores, né? Um pouco mais velho realmente aí, entre aspas. E já atuou no profissional. Sim, exatamente. Então ele exerce uma liderança. Agora me chama a atenção, Elton, só para passar para os amigos, a filosofia de jogo do Cruzeiro. A gente tá vendo, é claro, é o Fernando Seabra, é o trabalho dele, mas é um Cruzeiro que marca lá em cima, a saída muito parecida com a equipe do profissional, e eu acho que isso é fruto daquilo que pensa o Ronaldo e a sua gestão de futebol, e algo que a gente até então, inédito aqui no Brasil, de um clube ter literalmente uma filosofia de jogo, independente da sua categoria que ele atue, e que todos os profissionais ali do sub-14, sub-17, sub-20 se alinhem àquilo que pede o clube. Então achei isso bastante interessante, viu, El? Boa observação do Valor. E eu gosto pra gente comentar, porque tá sendo basicamente um time espelhado. E lembrando que a base do Cruzeiro, em vários momentos na temporada passada, treinou diretamente com os profissionais, fazendo o que não é muito visto hoje mais, que é o coletivo, mas é o coletivo em campo reduzido, junto com a base. Isso é legal, Fusca. Não dá pra se empolgar, né? A Copinha mostra isso o tempo inteiro. Né? A primeira fase é uma primeira fase. Depois a gente vai chegar um pouco mais pra frente. E esse time do Cruzeiro, especificamente, é um time muito novo. E nessa idade, 2 anos, 1 ano faz muita diferença, né? Se uns meninos de 17 anos jogarem com meninos de 19, faz diferença. Então, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nas próximas fases da Copinha, certamente. Mas o que a gente tem visto é muito legal. Eu só, fazendo uma observação ao que o Valu disse, teve um time que durante certo tempo, um clube, durante certo tempo, tentou fazer isso. Que foi o Corinthians, que também tentava, era um time de muita marcação desde a base. E era uma coisa proposital, era assim. E o Cruzeiro, a gente percebe, é lógico que é um início ainda, mas a gente percebe um discurso fazendo efeito na prática, né? Porque o Ronaldo chegou aqui com esse discurso. Ele foi muito claro quando disse isso. A gente tem que reformular a base de uma forma que a base seja o espelho do que acontece no profissional, para que quando o menino chegar ao profissional, ele não tenha que recomeçar, né? E o que a gente tem percebido é isso. Agora, calma lá, né? Calma lá, tem muito pouco tempo de gestão, né? A gente tem que ver isso acontecer nos próximos 5 anos, para isso realmente a gente falar, não, isso funciona. Mas sobre o time, eu me empolguei, Big, falando que é o melhor time aí pelo menos dessas 2 rodadas que eu vi, eu gostei mais do efetivamente porque ninguém teve uma campanha como essa. E um time, né? Tá até aqui, ó. Arielson, Denilson, Juan Gabriel, Juan Fonseca, Guimeira, Henrique e Joseph. São os jogadores que fizeram os gols, né? Não ficou em um outro, né? Eu acho legal, o Valu tocou no assunto, você tocou também, Elton. Coisa que a gente não leva muito. Assim, a gente fala pouco, eu acho que vai acabar falando mais num futuro bem próximo. Dessa condição do sub-20 treinar na Toca da Raposa 2, isso é importante demais. Demais, porque você não precisa de inchar o seu elenco, os meninos estão lá treinando, os olhares ali da comissão técnica profissional.
essa filosofia de jogo, trazendo também para a base. E eu te falo, para mim o caneco da Taça São Paulo que vem é isso. Não é a taça no final. Eu quero o menino fazendo o que ele pode fazer, pra gente lá na frente a gente ver o que ele pode contar, porque o pessoal acha que tem que sair o Vitor Roque, o Ronaldo, um Guilherme, que foi um recente centroavante do Cruzeiro, que chegou e começou a fazer gol já no profissional. É difícil, mas você pode tirar da base bons jogadores para crescer junto no profissional, tornar os jogadores importantes também. Para mim sempre foi. O maior título da base é a revelação de jogadores, não os fenômenos, mas jogadores também que podem encaixar no time. Enfim, a base para mim é isso, viu? Por isso que eu acho, né, Valu, que o caneco já tá ali. É os meninos jogando a bola. Com certeza. E só para dizer assim, não quer dizer que o time que tem a filosofia agressiva, o Cruzeiro podia ter tomado 1-0. O Capivariano chegou na cara do goleiro cruzeirense e poderia ter aberto o placar. Mas me chama a atenção manter-se essa filosofia. E é claro, são atletas que precisam de muitos anos ainda até começarem a ter a sua oportunidade no profissional. Mas me agrada porque é diferente de outros anos, e aí o torcedor do Cruzeiro vai pegar a referência, diferente de outros anos. Às vezes o jogador jogava no sub-20 num time muito ofensivo. E durante anos, aí chegava no profissional do Cruzeiro, tinha que conviver com um time, por exemplo, que jogava da intermediária defensiva para trás. Né? Você imagina, já é difícil fisicamente, tecnicamente, e esse choque tático. Então me agrada muito que essa filosofia, esse DNA de jogar com a bola e jogar propondo o jogo, seja colocado desde as categorias de base mais baixas no clube. Só para concluir, né? E tem um detalhe também, né, nessa questão do Cruzeiro. É um time que faz 2-0 e busca o 3. Fez o 3, busca o 4. Fez o 4, busca o 5. E assim por diante. O time ataca buscando gol até o fim do jogo. Por isso que eu tô gostando desse time do Cruzeiro na Copinha. E olha só, o Atlético joga amanhã contra o Misto, a partir de 11 horas da manhã. O América vai enfrentar amanhã também a Ponte Preta, 3h15. Esse é esses dois jogos, então, de mineiros amanhã. Então tem um Atlético e tem um América.